se despedindo de Nova York, a Fórmula E realizou 2 corridas nesse último final de semana, com muita coisa pra gente falar. Então curte o vídeo, se inscreve no nosso canal, deixe seu comentário e vamos partir pro vídeo de hoje. Muito boa tarde, bom dia ou boa noite aos amigos e amigas que acompanham o nosso canal aqui do Grande Prêmio. Meu nome é João Pedro Nascimento, hoje eu vim falar mais uma vez sobre a Fórmula E, que no último final de semana passou por Nova York, com direito a 2 corridas no Brooklyn. E o grande destaque aí do final de semana não tem como deixar de ser o grave acidente que encerrou a primeira corrida. A gente viu a chuva cair sobre o circuito lá do Brooklyn. Claramente a pista ficou sem condições, os pilotos estavam com muita dificuldade de permanecer na pista, com muitos toques, muitas rodadas, muitos pilotos encostando no muro ou em outros carros, até que Nick Cassidy, que liderava a corrida naquele momento, simplesmente aquaplanou, perdeu o ponto de frenagem, não por culpa dele, mas porque realmente uma parede de água subiu à frente do carro e foi direto no muro. Como se não bastasse o impacto bizarro do acidente, Lucas de Grassi, que vinha na segunda colocação, passou pelo mesmo problema e Stoffel Vandoorne, que vinha em terceiro, sentiu também a dificuldade e também foi no muro. A grande questão aqui é que os carros de Grassi e Vandoorne não se chocaram diretamente com a barreira de proteção, mas sim com o carro do Nick Cassidy, o que poderia ter gerado um acidente de proporções inimagináveis na categoria. Eu fiz essa crítica na análise que eu soltei depois da corrida 1, que foi realizada no sábado, e vou repetir aqui no vídeo de hoje. A FIA deveria ter interrompido a corrida pelo menos 2 voltas antes do acidente. Os pilotos já se comunicavam com as equipes pelo rádio, os pilotos já reclamavam de que não havia condições de permanecer na pista, até que o Nick Cassidy foi no muro, foi seguido pelo de Grassi e pelo Vandoorne, e vários outros pilotos também se envolveram em acidentes. O Robin Fries também teve dificuldades de continuar na pista e teve um toque no muro. A gente viu o Pascal Wehrlein praticamente parar na pista por não conseguir controlar o carro e 2 pilotos atingirem a traseira dele de forma consecutiva. Então a FIA colocou os pilotos da Fórmula E numa situação de extremo perigo, em que um acidente muito grave poderia ter acontecido. Depois que os carros se chocam contra o muro, é possível a gente ver nas imagens o Antônio Félix da Costa deixando o próprio carro dele para ir ajudar no socorro dos pilotos que estavam ali, claramente assustado com a gravidade do acidente e das proporções que aquilo poderia ter tomado. Dessa maneira, a corrida foi encerrada nesse momento, não havia mais condição de continuar, primeiro porque eles não conseguiram consertar o momento, o local da pista em que as batidas aconteceram, e segundo porque a chuva voltou a cair de forma leve, mas voltou a cair sobre o circuito alguns minutos depois. Com isso, Nick Cassidy foi coroado vencedor da corrida 1, ou seja, conquistou, enfim, a sua primeira vitória na Fórmula E, no circuito que ele demonstrou claramente ter domínio total, conquistando as 2 poles do final de semana, além da pole que ele já tinha conquistado no ano passado, e vencendo a primeira corrida de ponta a ponta. O brasileiro Lucas de Grassi voltou a subir o pódio na segunda colocação, retomou o caminho da Venturi nesse campeonato, que se perdeu um pouco nesse último final de semana, que foi muito abaixo do Eduardo Mortara. A Venturi tem se acostumado a grandes exibições nessa temporada, tem feito parte do pódio com frequência e principalmente se notabilizado pelo ritmo rápido de classificação e pelos acertos estratégicos ao longo da corrida, principalmente em relação à ativação do modo de ataque, que o Lucas de Grassi controlou de maneira perfeita durante o sábado para chegar no segundo lugar dessa primeira corrida. No domingo a gente teve aí a segunda corrida dessa etapa de Nova York, que é a antepenúltima do campeonato. A gente vai ver a Fórmula E realizar mais 2 rodadas duplas em Londres e Seul até o encerramento do campeonato, que vai rolar em agosto. Na corrida 2, o grande destaque acabou ficando pelo outro brasileiro do grid, o Sérgio Sete Câmara, que conseguiu um tempo absurdo na classificação, conseguiu levar o carro da Dragon, repito, o pior do grid, até o mata-mata e na liderança do seu grupo. Aí, no entanto, na corrida ficou difícil de segurar o ritmo. O conjunto da Dragon realmente é muito inferior aos outros, principalmente na questão da regeneração de energia, ele gasta mais energia do que os outros carros e recupera menos, o que, enfim, impossibilita
que o Sete Câmara e o Antônio Giovinazzi. O Giovinazzi também por outros motivos, já que claramente não se adaptou à Fórmula E, mas esse conjunto inferior da Dragon dificulta muito que o Sete Câmara mantenha as posições ao longo da corrida, e aí foi caindo lá para o fim do grid. O Stoffel Vandoorne conseguiu retomar a liderança do campeonato, tirou a liderança do Eduardo Mortara, né, que chegou em Nova York com 11 pontos de vantagem e saiu com 11 pontos atrás do líder. E a última coisa ficou por conta do Jean-Éric Vergne, que passou por um final de semana desastroso na Fórmula E. Ele tinha pontuado em todas as corridas da temporada até aqui, saiu sem pontos nas 2 corridas de Nova York e ainda deu um verdadeiro piti no final da corrida 2, quando ele e o Lucas de Grassi se envolveram numa batida. Ele exigiu uma punição ao brasileiro quando chamado para uma reunião na sala dos comissários, mas a direção de prova optou por não punir e considerou um incidente normal de corrida. O Vergne simplesmente surtou e não apenas saiu da sala dos comissários antes do final das deliberações, como também abandonou o circuito de Nova York. As chances de título do Vergne claramente ficaram pelo caminho no Brooklyn, já que, por mais que matematicamente seja possível buscar, ele ficou realmente muito para trás depois de zerar 2 corridas. Apesar de ter sido realmente um piloto muito regular ao longo da temporada, tendo pontuado em todas as disputas, ele não venceu nenhuma. E isso pesou muito na primeira vez em que ele não conseguiu somar pontos, e aí ver a briga pelo título realmente ficar entre os 3 primeiros colocados na tabela do campeonato, né? Stoffel Vandoorne, Eduardo Mortara e Mitch Evans, da Jaguar. A próxima etapa da Fórmula E é nos últimos 2 dias de julho, dias 30 e 31, no EP de Londres, e a categoria se encerra em Seul, na Coreia do Sul, em agosto. Você acompanha, como sempre, a cobertura completa aqui no site do Grande Prêmio, e eu tô de volta na semana que vem. Valeu!